E temos mais um convidado agora, a doutora em Relações Internacionais, Karina Calandrin, colaboradora do Instituto Brasil-Israel. Tudo bem, professora? Como vai? Muito obrigado, como sempre, por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Bom, professora, pela sua experiência e pela nossa experiência também cobrindo muitos conflitos, principalmente a guerra na Ucrânia, sempre há uma aposta, uma avaliação de quanto tempo o conflito vai durar. No caso do Oriente Médio, no caso em relação a Israel, essa relação com a faixa de Gaza, os conflitos que podem durar muito tempo, mas também que remontam muitas décadas. Eu pergunto, o que vai ser primordial para que esse fato seja superado? Bem, primordialmente, neste momento, falando dessa escalada do conflito atual, esperarmos a resolução sobre os reféns. Então, agora que Israel já anunciou a retomada dos territórios que foram invadidos pelo Hamas, agora temos que pensar na solução sobre os reféns que foram sequestrados pelo grupo Hamas nos atos terroristas que foram perpetrados agora no final de semana. Então, como que o Hamas vai usar os reféns como forma de barganha com Israel, como eles vão utilizar? Se eles vão pedir resgate, troca de prisioneiros, como já aconteceu no passado, se eles vão utilizar os reféns como escudo humano também para impedir ataques de Israel a alvos do Hamas, então nesse revide de Israel na região. Então são situações, são elementos que nós temos que ficar atentos neste momento, para determinar a duração desse conflito. Então, esse resgate dos civis, nesse momento, ele é crucial, e a resposta, é muito esperado, como Israel vai continuar respondendo a esse ataque, se haverá uma incursão terrestre, a dimensão dessa incursão, então todos esses elementos contam, quando nós vamos pensar na duração do conflito. E, doutora, a comunidade internacional foi pega de surpresa, de uma certa maneira, não esperava o aparelhamento desta forma do Hamas, e isso pode dificultar também a negociação com o grupo? Sim, pode dificultar a negociação com o grupo, visto também a posição da comunidade internacional, nós temos uma divisão hoje, alguns países condenaram abertamente e chamaram o Hamas de grupo terrorista, como vimos, outros países hesitaram, em chamar o ato de terrorista, outros inclusive apoiaram o Hamas, em minoria, mas apoiaram o Hamas. Então toda essa divisão no cenário internacional, que inclui também os países que fazem parte das organizações internacionais, dificulta a resolução do conflito, dificulta as negociações. Doutora, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Doutora Karina, muito boa noite, um prazer falar contigo. A minha pergunta é sobre a participação do Irã nisso. Quanto isso pode movimentar esse jogo político, porque desde o início dos ataques, inicialmente o Irã teria comemorado e teria feito uma manifestação em favor do Hamas, e agora a gente vê uma movimentação do Irã negando o envolvimento, há quem diga que tenha participado, enfim, a notícia é que a gente sabe, os Estados Unidos e alguns países europeus já estão alertando de que o Irã não deve entrar nessa guerra. Como isso pode ser determinante para os próximos passos, se o Irã começar a participar efetivamente desse conflito? Muito obrigada pela pergunta. Eu não vejo uma participação efetiva do Irã, diretamente, por conta de todos os custos que essa participação envolve. Já existe, uma atuação do Irã frente a isso, porque o Irã financia o Hamas. Isso não é um segredo, isso já é sabido há muito tempo. O Irã financia tanto o Hamas quanto outros grupos, como o próprio Hezbollah, que também já já entrou em conflito com Israel outras vezes. Israel já travou uma guerra contra o Hezbollah em 2006, então é um grupo que também é financiado pelo Irã, então isso não é um segredo. Não vejo a atuação do Irã direta, uma guerra intraestatal, porque o Irã sairia muito fragilizado, é uma fragilização também do ponto de vista econômico do Irã, a guerra sempre é muito custosa, e o Irã não tem nesse momento a capacidade, não digo militar, mas digo realmente financeira,
considerando que o Irã sofre sanções também ligadas a outros temas, mas sanções econômicas, principalmente dos países ocidentais, que acabam prejudicando ainda mais a sua economia. Então, o Irã não teria essa capacidade de entrar na guerra de fato, né, diretamente neste momento. Mas o que podemos ver é uma pressão, sim, dos países ocidentais, vimos países europeus, o próprio Estados Unidos, de realmente pressionar o Irã, talvez impor mais sanções, não sabemos, né, a aplicar mais sanções do que as que já são impostas no momento, como uma forma realmente de retaliação, e que o Irã não financie mais esses grupos, que o Irã diminua a sua atuação nesse sentido relacionado aos grupos terroristas. Doutora em Relações Internacionais, Karina Calandrin, muito obrigado pela entrevista mais uma vez à Jovem Pan e voltaremos a nos falar. Até a próxima. Muito obrigada, boa noite.